Sejam todos muito bem-vindos ao programa Controverso. Eu, Giovanni Bueno, recebo hoje, especificamente hoje, dia 28 de outubro de 2018, dia em que Jair Messias Bolsonaro é eleito presidente da República Brasileira. E trouxe aqui dois colegas para conversar conosco sobre todo esse cenário político. Aqui do meu lado direito, Célio Rezende, publicitário, marketing político e digital, muito conhecido nos meandros da política pela sua astúcia, sua inteligência. Célio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Giovanni. Obrigado pelo elogio aí. Um grande inspirador, inclusive, desse programa. Eu preciso ser honesto e fazer aqui essa confissão pública, né? Uma pessoa que me ajudou muito a planejar e pensar esse produto para você. Do meu lado esquerdo, como não poderia deixar de ser, tem sido uma das grandes revelações jovens da advocacia eleitoral, advocacia pública, também professor de marketing eleitoral no IPOG, Dr. Bruno Aurélio Pena. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, Giovanni. É um prazer estar contigo aqui nesse programa que tem sido uma revelação da noite de domingo e com você que é esse carisma que você expressa sempre no seu programa aí. O George Orwell, ele tem uma frase que me encanta para esse dia de hoje. A história é contada pelos vencedores. Nós temos na época de Napoleão Bonaparte uma outra frase que diz assim: a história é uma mentira aonde a sociedade entrou num acordo. Eu queria começar esse momento histórico, essa nossa conversa desse momento histórico, por você, Célio Rezende, a quem os mais amigos costumam chamar de Jubinha. Célio, se você entrasse agora numa nave do tempo e voltasse no ano 2000, como você explicaria para o Célio Rezende, no ano 2000, a vitória de Bolsonaro à presidência da República? Detalhe, com uma grande ovação nacional, detalhe, sem recurso e sem nenhum dos paradigmas comuns para as campanhas eleitorais. Eu vou fazer essa mesma pergunta para o Bruno, mas para você eu queria mais do ponto de vista da comunicação, do marketing, que é a sua área. Ok. Não é tão simples a pergunta assim, não vamos fazer aqui exercício de profeta do passado, né? E responder também sobre a conturbação sociológica do dia da eleição do cara também é meio complicado, né? Mas vamos tentar. Eu explicaria como um avião cai. Um avião não cai só porque aquela mangueirinha ressecou, derramou o óleo em cima de uma parte que não poderia derramar, tinha uma faísca, pegou fogo, aquele fogo queimou o sistema de computação do avião, aí ele ficou sem norte, perdeu também outras partes e o trem de pouso e o avião caiu. Todos os estudos que tem sobre a queda do avião compreendem uma série de coincidências para que o avião caia. Uma mangueirinha que estoura no avião não derruba o avião. Eu diria que seria um desastre, que teria que seguir essa lógica do avião para cair. Sabe, teria que acontecer um punhado de coisas que, no meu ponto de vista, começou em 2013, com 20 centavos do ônibus, né? Goiânia foi um dos primeiros lugares que se levantou com os 20 centavos. Praça da Bíblia. Isso, Praça da Bíblia, depois teve também o Padre Pelágio, e que espalhou pelo Brasil, outros estados já tinham, e isso era acéfalo, era um sentimento que desagou depois até no impeachment da Dilma, que passa por outros componentes, como o 7-1 do Brasil, parece um absurdo, mas aquilo tem interferência na formação, no psicológico. Sentimento de derrota, no sentimento de derrota. E foi uma série de coisas acontecendo, como o que acontece quando o avião cai. Eu acho que é inegável uma coisa, vencer um discurso... Eu quero ter cuidado para falar essa frase. Vencer um discurso fascista. Não estou dizendo que o Bolsonaro é fascista, até porque eu acho que não tem capacidade intelectual para ser fascista. Mas eu tenho que te interromper. Você precisa explicar rapidamente para o nosso telespectador o que é fascismo. Você gostaria que eu explicasse? Explica, pode. Certo. Gente, o fascismo foi um movimento
que aconteceu na Itália, próprio de governos populistas, apesar que ele é diferente do populismo, da onde vem do termo facere, que é um fecho que enrolava no machado, que a autoridade entregava para o carrasco poder arrancar a cabeça do cidadão, né? Fascismo é um controle que se tem forte para exercer do poder, o Estado totalmente controlado, limitando-se às oposições, limitando-se à imprensa, com toda a economia e a sociedade altamente num rigor de controle, e é um sistema ditatorial. E que cria algumas situações eu contra você, você contra mim. Ah, sim, o maniqueísmo, né? O maniqueísmo. O bem contra o mal. Ele sempre começa, o fascismo, ele necessariamente, ele é eleito pelo povo. Exalta. Depois ele domina, E o discurso é de exaltação do nacionalismo ao extremo, né? Exatamente. E outra coisa, é muito importante que tenha a pessoa que faz o magnetismo social. Então, só estou explicando isso porque a gente teve muita, né, Bruno? Muita besteira a respeito de fascismo. Hoje eu passei o dia discutindo tortura. Não, estar num hospital, numa fila é tortura. Não, isso é indecente, isso é horrível, mas tortura é outra coisa. E aí? Tá, o discurso fascista venceu, o avião caiu, certo? E começa lá no 2013, na Primavera Brasileira, e eu acho que conclui com a facada que aquele rapaz deu no Bolsonaro. Eu acho que fecha, sabe? Tem muita coisa no meio que passa pelo Cunha, pela prisão do Lula, um punhado de coincidências para que isso acontecesse. Mas na comunicação... Agora, como é que você vai prever um desastre? Eu, no ano 2000, poderia dizer, um avião tal vai cair... É difícil, né? O Brasil como avião vai cair em 2018? É complicado isso. Você sabe como é que eu diria? Eu diria assim, olha, a tecnologia de comunicação daqui a 20 anos, daqui a 18 anos, ela vai permitir que a pessoa possa conversar diretamente com qualquer pessoa na face da Terra, sem precisar da televisão. E vai ter o interrelacionamento. As pessoas vão se fechar em grupos. E vai haver uma decepção, uma tristeza... O 7-1 do Brasil, né? A corrupção extrema. O Brasil foi conduzido vagarosamente a um sistema de autodepreciação, né? Eu acho que... e aí eu vou deixar um pouco para o Bruno falar sobre isso, sobre essa parte política. E aí nós tivemos uma pessoa que sempre falou a mesma coisa. Bolsonaro não mudou absolutamente nada do que eu conheço há 27 anos acompanhando. O mundo é que o encontrou. E é engraçado. E na hora que o encontrou, ele estava falando a linguagem que o mundo queria. O mundo está com medo, a sociedade brasileira está com medo de sair à rua, ele fala de segurança. Ela está cansada dos padrões políticos altamente perversos, ele fala sobre romper os padrões. E ele conversa de uma maneira do populacho, ele conversa diretamente. É o que o Mano Brown falou. Mas eu acho interessante uma coisa, as pessoas que votaram no Bolsonaro não acreditam no que ele fala, ou pelo menos relativiza. Se você observar, eu converso no dia todo com funcionários meus que votam no Bolsonaro. Você fala... Cara, ele disse isso, isso, isso. Você concorda com isso? Eu não concordo. Mas ele não quer dizer isso. Você não está entendendo. Eles tentam relativizar, tentam inventar um Bolsonaro que não existe. É isso que eu notei. E por que ninguém conseguiu segurar ele no marketing, na comunicação? Vou te explicar. O que mudou? Assim, mudou bruscamente no marketing desse ano. Todas as eleições foram definidas na pré-campanha. Você observou isso? Sim. Por dois fatores. Primeiro, porque a TV perdeu audiência. TV de maior audiência no nosso estado, por exemplo, ela tem em média 10 pontos de audiência. Quando eu era diretor de um chamado Goiânia Urgente, nos anos 90, essa mesma TV competia comigo, ela tinha 60%, ela tinha 10 pontos. Então, perdeu aquela força. Segundo, tem um publicitário argentino domiciliado na Colômbia, chamado Angel Becassino. Ele diz o seguinte, nós estamos vivendo perdemos a época da opinião pública, acabou, não existe mais opinião pública, e temos a emoção pública. De onde vem a emoção pública? Ela vem das informações que têm importância para você, mas não passam de 72 horas. A orgia do Dória. Do Dória.
Morreu o assunto em 36 horas. Que ele confirmou, né? Ele mandou fazer uma perícia e a perícia confirmou que era ele, né? Pois é, mas não teve importância. Que tiro no 36, 48 horas depois, já tinha outra notícia mais importante. Então, esses dois momentos, que o cidadão está sendo movido pela essa confusão, esse tanto de informações, com pouco espaço de tempo, sabe? Por meios pulverizados e não por meio de comunicação de audiência, gera no cidadão a tal da emoção pública. A diferença da emoção pública, para quem que o Becassino explica, é o seguinte: para você ter uma opinião, você precisa observar um fato algumas vezes, repetido, ter uma conclusão a respeito daquilo, aprender algo com aquilo, aquilo vira uma opinião, uma coisa. Hoje não, você é movido com ele chama de líquido, né? Com as notícias líquidas, que entra e sai pelos dedos, numa velocidade e tal, e você reage à emoção. Então, o Bolsonaro soube usar isso, a emoção pública e não a opinião. O Bolsonaro não é objeto de desejo dos seus eleitores. Não é. As pessoas não inventaram, cada um inventou um Bolsonaro para si. Quem é o Bolsonaro? Ele te gera esperança em quê? Em que um trabalhador vê nele a possibilidade de melhorar de vida? Em que o empresário vê nele a possibilidade de fazer uma reforma tributária, uma reforma fiscal concreta? Ele gera esperança em quem? Não, ele é só o cabo do chicote dessa emoção pública que está sendo construída desde 2013, que estava acéfala, precisava de alguém capitalizar isso. Pegaram um cara que é mais ou menos da média geral, que fala com problemas cognitivos, mas fala, e botaram lá na frente. Célio, pegaram ou ele realmente desenvolveu um projeto particular de vida e foi vitorioso, trazendo adeptos e apoiadores? Qual é o projeto particular de vida dele? Você viu o discurso dele? Você viu o discurso dele agora? Sim. Bate com o Bolsonaro, que você conhece, do projeto de vida? De forma alguma. Só uma parte. O mecanismo de pacificação dele vai ser igual ao do Duque de Caxias. Não sei se vocês sabem, foi um dos mais sanguinários generais, né, do Brasil. Ele quase que exterminou por completo os índios brasileiros. Eu acho que talvez a população não saiba disso, né? Espada de Caxias.